Oi, gente, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula no canal da Olympic Budget. Meu nome é Maria Clara e hoje a gente vai tratar sobre um assunto voltado mais para fotometria, certo? A gente vai ver sobre a temperatura de planeta. Então, aqui na aula 9, a gente vai deduzir como calcular a temperatura de planeta utilizando os conceitos importantes da fotometria, como, por exemplo, a lei de Stefan Boltzmann, que vai ser essencial aqui para a nossa aula. Então, a gente pode começar lembrando o conceito de albedo, certo? Que a gente viu na nossa aula sobre radiação de corpo negro, certo? Então, o albedo ele é uma medida da refletividade de uma superfície, sendo a razão entre a potência refletida e a potência incidente, variando de 0 a 1, certo? Então, perceba que quando o albedo ele vale a zero, é porque a potência refletida é zero. Então, isso quer dizer que a gente está lidando com um corpo negro, certo? Então, albedo zero, a gente tem um corpo negro. E albedo 1 quer dizer que aquele corpo ele reflete, certo? Toda a potência que incide nele. E vale também relembrar o conceito de emissividade, certo? Nesse contexto, a gente vai tratar como medindo a eficiência de um corpo em emitir energia, como radiação térmica, também variando de 0 a 1. Então, é isso. Os conceitos que a gente precisa relembrar para essa aula. Então, a gente tem aqui, importante, sobre a temperatura de equilíbrio, certo? O que é a temperatura de equilíbrio que a gente vai lidar aqui e deduzir nessa aula? É a temperatura de um planeta se este fosse um corpo negro, absorvendo e remetindo na mesma proporção a energia vinda de uma fonte luminosa, certo? Então a gente tem um planeta, certo? Se ele fosse um corpo negro, ele vai absorver e também, se ele absorve, ele também tem que remitir, certo? Ele vai remitir essa energia de modo que ele remite nessa forma de radiação térmica, certo? Então, como que ele vai remitir essa energia? Na forma de energia térmica, ou seja, ele vai ter uma temperatura associada, denominada temperatura de equilíbrio. Mais para frente, a gente vai ver que justamente essa temperatura associada a essa energia térmica que ele remite, oriunda da potência que incide, vindo, por exemplo, da radiação solar, a gente tem que essa relação vai ser dada pela lei de Stefan Boltzmann, ok? Então, partindo aqui para a dedução, a gente tem o planeta, certo, de rotação lenta. A gente vai fazer essa separação aqui, um planeta de rotação lenta e um planeta de rotação rápida, justamente para considerar a área a ser considerada quando a gente vai tratar sobre a potência que incide no planeta, certo? Então, a gente aqui, o Sol ele vai emitir o seu fluxo e vai chegar na Terra. Só que, para calcular a potência incidente, a gente tem que considerar a área da Terra. Só que tem o problema, certo? Para considerar a área da Terra, a gente tem que pensar que a potência incidente ela está relacionada ao fluxo solar, certo? O fluxo que incide é geralmente chamado da constante solar. Só que a constante solar ela é definida por duas coisas, certo? Ela é definida a partir da potência, certo? Ou seja, do módulo em si, e também do ângulo de incidência, certo? Então, tem ali um ângulo que é justamente perpendicular à superfície que a gente está considerando aquele fluxo que está incidindo, certo? Então, a gente aqui tem dois fatores que vão influenciar justamente nessa alteração da área a ser considerada. Então, a gente tem aqui que justamente metade da área da Terra vai ser considerada e também o ângulo de incidência, certo? Se a gente olhar a Terra do ponto de vista do Sol, a gente tem que a Terra, o raio da Terra é muito menor que o raio do Sol. Então a gente vai ter esse ângulo de incidência porque o Sol ele emite isotropicamente, então a Terra ela vai receber essa radiação de todos os ângulos, considerando a partir a metade, certo? Da superfície esférica. No caso, a gente vai considerar aqui, projetando a Terra como uma superfície esférica, a gente tem ali que os raios solares eles vão vir no eixo X. A partir do eixo X, vão incidir ali em metade a ser considerada. Então, para calcular essa área, a gente considera justamente metade ali. Só que a gente tem que considerar o ângulo de incidência, certo? Então, a gente pode pegar pequenos pedacinhos de área, certo? Cada pedacinho, por exemplo, no Equador, um no meio e outro nos polos, certo? A gente tem que o pedacinho de área que a gente tem no Equador, a gente tem que vai ter uma incidência total, certo? Então, se a gente projetar esse pedacinho de área no eixo X, a gente tem que a área total a ser considerada ali vai ser justamente a área sobre qual a toda potência vai incidir, certo? Ali, o pedaço do meio, a gente nem
projetando ele no eixo X, ou seja, como se fosse do ponto de vista da radiação que incide, certo? Do ponto de vista do Sol, a gente tem que considerar o ângulo de incidência. Então, projetando, a gente vai ter uma menor superfície de área a ser considerada ali. E no polo, a gente tem que vai ser uma área menor ainda, certo? Então, a gente tem que, integrando, através da integração, que a gente basicamente é somar todos esses pedacinhos de área, que a gente está considerando ali para o nosso cálculo, a área a ser considerada para incidência solar equivale à área da secção transversal da Terra, que é justamente πr ao quadrado, certo? Então, o fator de considerar o ângulo de incidência influi muito nos cálculos. Então, é basicamente como se é a mesma coisa se colocarmos um disco imaginário perpendicular à Terra, ou seja, a área de secção transversal, de modo que toda a energia que passa por esse disco vai atingir a Terra. E esse disco tem um raio igual ao raio da Terra. Então, a gente chama isso de área da secção transversal da Terra. E é justamente ela que a gente vai utilizar nos nossos cálculos para calcular a energia que incide sobre a Terra, certo? A partir dessa energia que incide sobre a Terra, a gente vai conseguir calcular a potência absorvida e se a potência é absorvida, ela vai ser remitida, certo? A partir da lei de Stefan Boltzmann. E a partir disso, a gente consegue calcular a temperatura. Então, vemos aqui uma rápida dedução. Tá fora do escopo integrar aqui, mostrar como que a gente funciona, como que vai integrar, certo, essa área, mas a gente tem que o resultado final, a gente tem que a área vai ser πr ao quadrado, que é justamente a área da secção transversal. Então, a gente tem que a potência incidente vai ser o fluxo que incide sobre a Terra, o fluxo solar, ou seja, a constante solar, vezes a área da seção transversal, que vai ser, essa é a fórmula aqui, que vai ser a luminosidade solar, vezes o raio da Terra ao quadrado, dividido por 4 vezes a distância do Sol até a Terra. E a gente tem que, se tem uma potência incidente, a gente tem que considerar que vai ter uma potência absorvida. Só que é aí que entra o albedo, porque a Terra ela não é um corpo negro, certo? Os planetas eles não são corpos negros. Então, eles não vão conseguir absorver toda a potência incidente. Então, a gente tem que considerar esse fator da potência absorvida e diferenciar da potência incidente. Então, a potência absorvida ela vai ser a potência incidente menos a potência que é refletida, certo? Então, a gente tem que a potência refletida é a potência incidente menos a potência absorvida. Por que eu deixei em função da potência refletida? Justamente para conseguir relacionar essa expressão aqui com a expressão de albedo. A gente tem aqui que o albedo vai ser a potência refletida sobre a potência incidente. Ou seja, a potência refletida vai ser a potência incidente vezes o albedo. Então, relacionando essas duas expressões, a gente consegue obter a potência absorvida em função da potência incidente e do albedo. Então, a gente junta essas duas expressões, a gente coloca ali a expressão da potência incidente que a gente achou, a gente coloca em função, certo, de tudo ali. Só que, se tem uma potência absorvida, o planeta, a gente considerando os princípios, certo, do corpo negro, a gente tem que a potência que é absorvida, ela vai ser reemitida, certo? Então, a gente tem que essa igualdade aqui vai ser considerada. A potência absorvida vai ser a potência emitida. Como que a gente calcula a potência emitida? E aí que entra a lei de Stefan Boltzmann, certo? A potência emitida vai ser a emissividade vezes a constante sigma vezes a temperatura a quarta. E a gente tem que o fluxo emitido vai ser justamente esse. E a gente consegue obter a potência emitida multiplicando, certo, a área do planeta, porque ele vai reemitir, certo, durante considerando toda a sua superfície esférica. A gente está considerando a Terra como uma superfície esférica. Então, a gente tem que a área do planeta vai ser 4πr ao quadrado. Então, utilizando a mesma expressão que a gente usou para calcular a potência incidente, a gente tem que a potência emitida, a partir da lei de Stefan Boltzmann, vai ser a área do planeta, no qual aquele fluxo vai ser emitido, certo? Vezes o fluxo emitido.
Então, a potência emitida vai ser 4πr² sigma T a quarta, vezes a emissividade. Vale lembrar que a emissividade cabe, certo? Utilizar a emissividade aqui, porque justamente a gente tem que o planeta, ele não é um corpo negro. Então, vai ter uma emissividade associada, porque o Stefan Boltzmann, ele utiliza essa expressão, somente o sigma até a quarta, considerando um corpo negro. Então, se a gente não está considerando um corpo negro, a gente tem que utilizar a emissividade, certo? Daquele corpo que a gente está considerando. Então, a gente basta utilizar essas duas expressões, potência absorvida e potência emitida, e a gente tem essa expressão aqui. Então, a gente isola a temperatura e a gente tem que a temperatura em um planeta de rotação lenta, certo? Perceba que aqui a gente tem um fator de 16π no denominador da nossa expressão. Quando a gente for deduzir, certo, o planeta de rotação rápida, a gente vai ter uma diferença. Então, vale notar essa diferença, porque a diferença vai ser justamente na área a ser considerada para obter a potência absorvida. Mas como que a gente vai ter essa diferença? A gente tem aqui o mesmo raciocínio, certo? A gente tem um fluxo solar, o mesmo. Só que a gente vai considerar toda a superfície de uma esfera devido à rotação, certo? A gente continua considerando aquela dedução que a gente fez anteriormente, considerando a área do ângulo de incidência, certo? Só que, justamente pelo planeta ele ter uma rotação rápida, a gente não vai ter essa separação, certo? De metade da superfície esférica. Então, o planeta ele vai estar rotacionando e consequentemente, toda a sua área vai estar sendo exposta, certo? Ali ao Sol. Então, se a gente fizer, certo? Esse mesmo raciocínio, a gente tem que a área a ser considerada é simplesmente 4πr². Vai continuar sendo considerada a área transversal, da secção transversal, sendo que a diferença é que vai ter uma rotação rápida, que vai ocasionar na utilização de toda a superfície esférica, da superfície esférica exposta ocasionalmente, obviamente em tempos diferentes, mas com intervalos de tempos muito curtos. De modo que a gente pode considerar essa relação entre a potência absorvida e a potência emitida. Então, aqui, a partir daí, a gente tem o mesmo raciocínio, certo? Então, a potência incidente vai ser o fluxo solar, a constante solar, vezes a área considerada, certo? Então, perceba que aqui a gente não tem mais o fator de 4. A gente só tem o denominador d². Então, utilizando o mesmo raciocínio, que a potência absorvida vai ser a potência incidente vezes 1 menos o albedo, a gente utiliza o mesmo princípio, certo? A potência absorvida vai ser igual à potência emitida. A gente tem que o fluxo de emissão vai ser dado através da lei de Stefan-Boltzmann, multiplicando pela área do planeta, que vai ser 4πr², porque ele vai emitir, certo? Em sua totalidade, como planeta. Então, a gente considera toda a superfície, e a potência emitida vai ser 4πr² sigma T a quarta vezes a emissividade. Igualando essas duas expressões que a gente obteve para potência absorvida e potência emitida, a gente consegue isolar a temperatura e a gente tem aqui a temperatura em um planeta de rotação rápida, certo? Perceba que ali a gente tem justamente a diferença no nosso denominador, que é dado por um fator de 4π. Beleza, como que a gente, a partir disso, calcula a temperatura, certo? Por exemplo, para a Terra. A gente utilizando a temperatura de equilíbrio, certo? Para a Terra como um planeta de rotação lenta, certo? Porque a gente tem essas diferenças. O planeta, a Terra, nos nossos cálculos aqui, não vai ser considerado um planeta de rotação rápida. A gente considera um planeta de rotação lenta. Então, a gente tem que, utilizando a fórmula, certo? Que a gente obteve, a gente tem que a temperatura de equilíbrio vai ser aproximadamente 5,17 graus Celsius. Só que a temperatura global média da Terra é 15 graus Celsius. Mas por que é diferente? A gente tem alguns fatores importantes a serem considerados que a gente utilizou, mas que a gente esqueceu consequentemente e não considerou no nosso cálculo. A gente tem que aqui o efeito Greenhouse, ou seja, é simplesmente o nosso efeito estufa, porque parte da radiação incidente ela vai ser absorvida pelos gases de efeito estufa, presentes ali na atmosfera. Eles vão reter o calor, mantendo assim o
planeta aquecido, certo? Então a Terra ela vai continuar emitindo aquela potência que ela absorveu, mas devido à presença desses gases que vão interagir com essa radiação térmica, não vai ter, consequentemente, um desequilíbrio ali naquela igualdade entre potência absorvida e potência emitida. Segundo fator, a Terra ela não absorve 100% da radiação incidente e nem emite 100% todos os comprimentos de onda como um corpo negro, certo? Isso influencia muito, justamente porque a lei de Stefan Boltzmann ela serve para corpos negros. Pelo terceiro fator, a temperatura nos polos é menor que no Equador, tanto por esse fator de ângulo de incidência, tanto pela superfície. Por quê? Superfícies como a neve têm maior albedo, absorvem menos, enquanto superfícies como as florestas têm um menor albedo, eles vão absorver mais. Então, eles têm essa diferença de temperatura em várias áreas, certo? Da Terra, que vai influenciar justamente nesse aumento, certo? Que a gente viu da temperatura de equilíbrio. E quarto, mas não tão importante assim, a Terra não é uma esfera perfeita, certo? A gente utilizou ali a representação de uma esfera para calcular a área, certo? No qual vai ser utilizada para calcular a potência absorvida, certo? No planeta de rotação lenta. Só que a Terra não é uma esfera perfeita, mas pouco afeta a diferença nas aproximações. Então não vai mudar muito se a gente só considerar esse fator nos cálculos. Os três fatores que mais vão influir, certo? São os três acima. E essa foi a aula sobre temperatura de planetas e albedo. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima!